Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos do sistema imunitário. A primeira coisa que precisamos entender é que antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Geralmente é uma proteína ou um polissacarídeo encontrado nos envoltórios dos vírus e das bactérias. O funcionamento do sistema imunológico baseia-se nas relações antígeno e anticorpo. O sistema imunológico responde ao antígeno produzindo uma substância chamada de anticorpo, que é específica para aquele antígeno. O anticorpo tem a função de eliminar os antígenos. A reação entre o antígeno e o anticorpo segue o modelo chave-fechadura, devido à sua especificidade. Cada anticorpo produzido é capaz de reconhecer e ligar-se especificamente aos antígenos que estimulam a sua formação. Ao longo da vida, são produzidos diferentes anticorpos em resposta aos antígenos com os quais se entra em contato. A imunidade inata ou natural é a nossa primeira linha de defesa. Esse tipo de imunidade já nasce conosco e é representado por barreiras físicas, químicas e biológicas, como a pele, que é a principal barreira que o corpo tem contra os agentes patológicos, os cílios, por exemplo, que ajudam a proteger os olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas, a lágrima, que faz a limpeza e a lubrificação dos olhos, ajudando a proteger o globo ocular, o muco, que é um fluido produzido pelo organismo, a saliva, que possui substância que mantém a lubrificação da boca, o suco gástrico, líquido produzido pelo estômago, e que, devido à sua acidez, impede a proliferação de micro-organismos, e o suor, que possui ácidos graxos que impedem a pele de impedir a entrada de fungos, por exemplo. A imunidade inata também é representada pelas células de defesa, como leucócitos, neutrófilos e macrófagos. Se a imunidade inata não funciona ou não é suficiente, a imunidade adquirida entra em ação. A imunidade adquirida é a defesa adquirida ao longo da vida, tais como anticorpos por vacina. Constitui mecanismos desenvolvidos para expor as pessoas com o objetivo de fazer evoluir as defesas do corpo. A imunidade adaptativa age diante de algum problema específico, por isso depende da ativação de células especializadas, os linfócitos. A vacina e o soro são dois agentes que atuam como imunizadores, entretanto, são usados em ocasiões diferentes. Apesar de terem um objetivo comum, que é proteger nosso corpo contra substâncias estranhas, os dois produtos são fabricados a partir de organismos vivos, sendo, portanto, chamados de imunobiológicos. As vacinas são usadas como uma forma de proteção que estimula nosso organismo a produzir anticorpos contra determinada doença. Em razão dessa característica, dizemos que a vacina é uma forma de imunização ativa. Dessa forma, elas são produzidas a partir de antígenos inativados ou atenuados, que, ao serem colocados no nosso corpo, estimulam a produção de anticorpos e células de memória pelo nosso sistema imunológico. Assim, quando o nosso corpo for invadido novamente pelo mesmo antígeno, o organismo já terá formas de eliminá-lo rapidamente, antes de surgirem os primeiros sintomas da doença. As vacinas são usadas na prevenção
de viroses e doenças bacterianas. Os soros, por sua vez, não promovem uma imunização ativa, uma vez que nesses casos são inoculados anticorpos previamente produzidos em outro organismo. No caso dos soros, dizemos que ocorre uma imunização passiva. Eles são conhecidos principalmente pela sua atuação no tratamento de peçonha de cobras e aranhas. Porém, também são produzidos para tratar algumas toxinas bacterianas. Os soros são usados em casos em que há necessidade de tratamento rápido, ou seja, quando não é possível esperar a produção de anticorpos pelo nosso corpo. O soro, diferentemente da vacina, não possui função preventiva, sendo usado apenas como forma de cura. O soro antiofídico é obtido a partir do sangue de um animal de grande porte, como o cavalo, que produz agentes de defesa contra o veneno inoculado em seu organismo. Primeiro retira-se o veneno da cobra. Em seguida, injetam-se pequenas doses desse veneno no cavalo, em intervalos de 5 dias. Passados 30 dias, o sistema imunológico do animal cria anticorpos que neutralizam a ação do veneno. Então, retiram-se de 6 a 8 litros de sangue do cavalo, em intervalos de 48 horas. A única parte utilizada do sangue é o plasma. As hemácias são devolvidas ao animal. Depois de uma série de testes químicos, o soro é envasado e distribuído aos hospitais. Antibióticos são substâncias naturais produzidas por outros organismos ou sintéticas que atuam inibindo ou causando a morte de bactérias. A descoberta dos antibióticos foi, sem dúvida, um dos principais acontecimentos que ocorreram na medicina. Antes da descoberta dessas substâncias, muitas pessoas morriam por não ser possível tratar infecções causadas por bactérias. O primeiro antibiótico produzido por seres vivos e de ampla utilização foi descoberto pelo médico inglês Alexander Fleming e chamado de penicilina. Os antibióticos podem ser classificados em 2 grandes grupos: bactericidas e bacteriostáticos. Os bactericidas são antibióticos responsáveis por causar a morte de bactérias, enquanto os bacteriostáticos atuam impedindo a multiplicação deles. Os antibióticos atuam nas bactérias causando sua morte ou então impedindo a multiplicação. Para isso, eles atuam de diferentes formas. Alguns dos principais mecanismos de ação observados nos antibióticos são a inibição da síntese de proteína, a alteração da parede celular bacteriana, alterações na membrana plasmática e a inibição da síntese de RNA. A resistência bacteriana aos antibióticos é um problema de saúde grave nos dias atuais. Esse fenômeno é responsável por um considerável aumento do número de mortes, uma vez que se torna difícil encontrar um medicamento que seja eficiente contra bactérias resistentes. O processo de resistência bacteriana ocorre devido à pressão seletiva exercida pelos antibióticos, sendo esse processo natural. No entanto, o que vem sendo observado é um uso inadequado desses medicamentos, o que tem contribuído para o aumento dos níveis de resistência. Quando falamos de uso inadequado, um enfoque deve ser dado principalmente ao uso excessivo desse medicamento. Pesquisas comprovam que países que fazem menor consumo desses medicamentos apresentam menores casos de resistência,
sendo o oposto demonstrado em países em que o uso ocorre de maneira recorrente. Muitas vezes, esse uso excessivo está relacionado com a prescrição de antibióticos sem a certeza do diagnóstico e a insistência de pacientes pela utilização de alguns medicamentos. Não podemos esquecer ainda do uso incorreto desses medicamentos, como a sua interrupção antes do tempo indicado pelo médico ou dentista. Quando iniciamos um tratamento, as bactérias mais frágeis começam a ser eliminadas primeiro. As mais fortes, no entanto, continuam vivas por um tempo. E caso o uso do medicamento seja suspenso, essas bactérias que ainda não morreram multiplicam-se. Nisso, os sintomas podem retornar e aquele medicamento não pode ser mais suficiente para tratar o problema. Formas de evitar a resistência bacteriana. Utilize antibióticos apenas quando forem recomendados por médicos ou dentistas. Não interrompa o antibiótico quando os sintomas passarem, e sim, respeite o tempo de tratamento estabelecido. Respeite os horários e as doses recomendadas pelo médico ou dentista. E não faça uso de antibióticos ou outros medicamentos que estão com a data de validade vencida. Bom, queridos, encerramos mais uma aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem!